Estamos aqui com o nosso Pod Puri. Hoje estamos entrevistando aqui o professor Gustavo Gutierrez. E, na verdade, já como primeira pergunta, gostaríamos que o senhor explicasse, professor, o que é a questão do ranqueamento das revistas científicas a nível nacional e a nível internacional. Tá. Olá, tudo bem? Explicando para começar o seguinte, a Qualicaps, né? Quem dá essa nomenclatura, quem dá as notas é a CAPES. Então, a gente tem C, B e A. Sendo C, aquelas revistas periódicos, revistas de faculdade, que tem quase valor irrelevante, porque são coisas onde os alunos entram para iniciação científica. Okay. Dentro do B, a gente vai de B5, B4, B3, B2 e B1. São vários níveis. Vários níveis. E esses níveis vão subindo baseado em relevância. Mais relevante, mais citações, pessoas com maior reconhecimento, maior prestígio vão subindo, porque vão sendo referência na área. E aí tem o A. O A, a gente tem A2 e A1. A2 seria o topo de uma pesquisa nacional. O máximo que uma pesquisa nacional consegue chegar, né? A A1 são somente pesquisas internacionais. Então, são pesquisas que são feitas no Brasil, mas que têm chancela e método internacional. Então, dentro do Brasil, ele pode fazer 1 milhão de pesquisas. Essa pesquisa, ela tá seguindo esse método? Essa pesquisa, ela é internacional? Não é? Se ela for internacional, estiver seguindo esse padrão internacional, aí ela vira uma Qualis A1. E a Qualis A1, ela é o maior que a gente tem dentro disso. A cada 3 anos, as revistas passam por uma atualização. Então, assim, eu publiquei hoje numa Qualis A1. Daqui a 3 anos ela baixou, a minha publicação baixa. Então, é muito difícil subir. É muito mais fácil descer. Então, assim, perder relevância é muito mais fácil. Então, por isso que as pesquisas são muito dinâmicas, né? São muito rápidas. Então, fiz uma pesquisa. Ok, tá dentro do padrão internacional? Não tá. Não tá? Não consigo publicar no A1. Porque na A1, ela tem doutores e pós-doutores que vão replicar o seu teste. Vão replicar tudo que você fez. Toda vez que você faz alguma coisa científica, ela tem que ser replicável, né? Então, A1 é a internacional. Então, alguém que está nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália, precisa conseguir fazer o mesmo teste que nós aqui no Brasil fazemos. E obter os mesmos resultados. Só depois desse crivo é que é feita a publicação, então. Sim, daí depois dessa confirmação, é feita a publicação, e a publicação, às vezes você manda um artigo em janeiro, a publicação vai sair em maio, junho, que é o tempo de replicarem a pesquisa e verificarem. Porque não é só uma vez, né? Então, assim, a gente tem que ter prova. Prova real. O famoso faz 3 vezes. Vamos fazer 3 vezes, né? Fiz uma, deu igual. Fiz a segunda, deu igual, não preciso da terceira. Então, fiz uma, deu igual. Fiz uma, deu diferente, faço a terceira. Pode ter erro de método, alguma coisa, mas elas são muito criteriosas. Então, para um cientista conseguir uma publicação numa revista científica de nível A1, é porque essa pesquisa é uma pesquisa inédita, uma pesquisa realmente de uma relevância muito grande. Sim, ela tem que ser inédita, ninguém tem que ter pesquisado, né? Pode pesquisar coisas similares. Então, todo mundo pode pesquisar, por exemplo, doenças, mas tem que ser métodos similares, só que objetos diferentes. E tem que ser muito relevante, porque você precisa primeiro encontrar uma equipe que faça, e a sua pesquisa tem que ser relevante o suficiente para que a revista use a equipe dela para testar o seu resultado, né? Então não é qualquer pessoa, não é fácil. Sabemos então que a Purifique, juntamente com a Universidade Estadual de Maringá, desenvolveu um projeto de pesquisa, né? E conseguiram então um resultado fantástico com essa publicação numa revista científica de nível A1. E, professor Gustavo, quais foram as tecnologias utilizadas, então, pela Purifique nesse projeto de pesquisa? Tá. A Purifique trabalha primordialmente com 3 elementos. Nós vamos falar com o elemento filtrante, que é a purificação da água. Sim. O infravermelho longo, né? A gente vai ter que falar um pouco mais sobre os assuntos, ter que dar uma trinchadinha. O campo magnético, por exemplo, ele transforma, né, a água, trazendo ela de volta como ela está na natureza. Como que ela sai da fonte, para ficar mais fácil. Como que a gente fala sobre isso, né? Todo transporte, quando a água sai do rio, que a gente sabe que ela sai da fonte, sai do poço, de onde vocês
recolherem essa água, ela tem um transporte. Esse transporte afeta ela com pressão, temperatura. Quando ela está dentro da caixa d'água, a alteração da temperatura, que a caixa d'água sempre fica mais alta, então ela esquenta, esfria, ela segue o clima. Sim. Com base nisso, a molécula da água tem algumas alterações de estrutura. Ah, mas é H2O? É H2O. Mas a gente não pode esquecer, quando a gente sempre fala isso, né? A água tem minerais, ela tem substâncias que a gente precisa, e essas substâncias também influenciam. Só que pressão e temperatura fazem com que a água mude a sua angulação. E o que o ímã faz? O ímã, utilizando os outros elementos, que são polares, né, que reagem ao eletromagnetismo, e o que ele faz? Que reagindo ao magnetismo, ela volta a esse estado natural. Esse estado natural da água, que para nós é a melhor opção, porque a gente precisa dessa água o mais natural possível. Isso ajuda na hidratação. Como se ela estivesse saindo direto da fonte. Isso. A transformação é essa, ela volta ao estado original da água. Uhum. Ela perde essa transformação, né? É como se a gente falasse assim, todo esse processo que ela sofreu no caminho, ele desorganizou as moléculas. Isso, ela ficou toda bagunçada. Então ela precisa voltar a se organizar. Porque voltando a se organizar, fica mais fácil a nossa hidratação, porque a gente foi feito para tomar essa água natural da fonte. Sim, né? Cristalina. Exato. E aí, nosso corpo sabe lidar melhor com essa água. Ah, ele vai lidar com essa outra água? Com água depois de pressão, fervida, que passou por vários... passa por vários processos, ela consegue lidar. Só que é muito melhor e muito mais bem aproveitada a água citada aí no estado natural. E o que é o infravermelho longo na água também, que foi utilizado nessa pesquisa? Ah, tá. O infravermelho longo o pessoal deve conhecer bastante de colchão, de roupa, controle remoto, né? O infravermelho é uma faixa muito grande, muito grande. O sol, a lâmpada, tudo, a televisão, tudo que a gente tem um pouco disso. Só que a gente precisa de um infravermelho específico, que é esse infravermelho longo, né? Tem algumas medidas, mas isso a gente pode colocar depois para vocês entenderem certinho. O que ele ajuda é que ele mexe nessa estrutura desses clusters da água. Clusters porque são as organizações, são o jeito que ela fica. Então ele ajuda também a reorganizar a água, quebrando ela, né? Imagina que passou pela parte do ímã que a gente já comentou, se organizou, mas ela ainda está num bloco. E esse bloco precisa ser quebrado. E esse bloco sendo quebrado pelo infravermelho longo, fica mais fácil para a gente absorver. Não temos tantos problemas da água, sentir que ela tá pesada, a gente sabe como é, a gente bebe a água e fala, nossa, parece que eu tô balançando, parece que eu tô cheio d'água. Essa quebra evita isso e ajuda a hidratar muito melhor. Ok. E tem todo o processo de purificação também, né? Você poderia basicamente falar quais são as matérias-primas que são utilizadas na purificação? Sim. A gente começa assim. O mais básico, né, que a gente tem durante o processo são 7 camadas. Por que 7 camadas? Essas camadas, cada uma delas tem uma necessidade. O pessoal às vezes fala, não, mas eu tenho um filtro em casa de carvão. Tá, mas é uma camada só. O que para no começo, para no final. Não tem essa diferença. Na Purifique, se trabalha com camadas. E aí são 7 camadas. 7 camadas, por quê? Porque cada uma delas vai parando. Então, a gente vai ter carvão ativado. Então, assim, o que o carvão ativado vai retirar? Vai retirar matéria orgânica, vai tirar bactérias, vai ajudar na retirada de vírus. A gente tem placas. Essas placas para segurar um pouco mais desse material orgânico. Então, temos também alguns materiais exclusivos da Purifique, que vão aí adicionar aqueles minerais que a gente já comentou, vão fazer a redução de flúor, vão fazer a redução de metais pesados. Tirando nesse caminho, o pessoal fala assim, mas vai tirar como, né? Igualzinho uma peneira mesmo. Imagina que a gente está passando essa água e dentro dessa água a gente vai trabalhar em nano, né? Em partículas minúsculas. E essas partículas vão parando em cada camada. Então assim, a gente vai ter que ir explicando depois camada por camada para ficar certinho. Professor, então
estou percebendo que a Purifique ela tem diversas tecnologias no processo de purificação. E me deu a entender aqui que para cada necessidade, para cada região, para cada casa, para cada determinado bairro, existe um refil específico, uma indicação específica para determinados problemas que a água pode apresentar. Sim. A Purifique, ela trabalha com águas específicas. A gente trabalha com água do Brasil todo, né? Primeiro porque a portaria, ela fala sobre água do Brasil todo. Quando eu digo portaria... Muito abrangente, né? Exato. A gente está falando assim, a água de uma nascente em Maringá é a mesma água da nascente do Rio Amazonas. Não, não é. A gente sabe que não é. E a gente sabe que a gente tem necessidades específicas para cada local. Então, tem um local que vai ter muito cloro, né? Até o pessoal sabe, olha no chuveiro, sente o cheiro da água, sabe que aquela água tá com um pouco mais de cloro. Então, nós temos nossos refis que reduzem o cloro. Todos vão reduzir, porque o cloro é usado na limpeza, ele é necessário para fazer essa higienização, né? A gente sabe como é, de onde vem, como estão algumas fontes do Brasil. Então, ele é necessário. Mas ele é necessário até chegar na nossa casa, a gente não precisa ingerir. Assim como o flúor, a gente vai ter um monte desses metais pelo caminho. O pessoal acha muitas vezes que água de poço. Nossa, água de poço é maravilhosa. Ok, mas água de poço precisa ser tratada, né? Mas como que é essa água de poço? Essa água de poço, às vezes, ela é tratada, ela é quase esterilizada. Você vai sentir essa falta desses minerais. Então a gente tem produtos que colocam minerais, a gente tem produto que reduz o flúor, produtos que tiram cloro, todos eles vão tirar cloro, vão reduzir essas partículas, vão tirar vírus, vão tirar bactérias. Temos patentes, né? É muito engraçado falar isso, porque a gente tem que deixar claro isso. Temos patentes. O Inmetro diz que nós realmente fazemos o que fazemos. Não é simplesmente, não, fazemos. Porque falar todo mundo fala, né? O que eu gosto bastante é que a gente tem esses laudos, e como a gente já tem essa parceria com a Universidade Estadual de Maringá há mais de 20 anos, a gente já tem pesquisas de mestrado, doutorado, pesquisa internacional que fala sobre como a Purifique faz tudo que ela realmente diz. Legal. E todos esses contaminantes aí, a gente vê que os metais pesados, os pesticidas aí estão preocupando, né, a população ultimamente, né? Sim. A gente tem sempre que lembrar uma coisa. A produção, né, de qualquer coisa vai ter um resíduo. Então, fábrica vai ter esse resíduo, industrial, agrícola, têxtil, e a gente continua produzindo. E isso, uma hora ou outra, vai acabar chegando... Contaminando o lençol freático. Exato. Então, o pessoal acha assim, não, eu vou pegar do poço. Mas a água tem que vir de algum lugar, né? A nascente não é dali. Então, essa vai se contaminando. Às vezes, a gente tem até casos assim. Nossa, o pessoal joga bastante lixo num lugar. Esse lixo que vai se acumulando, vai descendo. E vai contaminando o lençol. Então, assim, é muito bom a gente usar o purificador em casa, indiferente de onde vem a nossa água. Porque a portaria, ela diz que a gente tem que ter uma água potável. Só que a gente sabe que dentro das portarias, a gente tem como eu posso dizer assim, uns níveis aceitáveis, exato. Que não é o que a gente gostaria. Sim. Então, se a gente pode não ter, seria bem melhor não ter. Então, e nesse ponto, a Purifique, ela consegue uma sintonia fina. Além do que é permitido, ela consegue ir além, ela consegue fazer algo a mais. Sim, ela sempre vai a mais do que a portaria. Então, a portaria diz que a gente tem que ter X, a gente trabalha acima. Sempre trabalhando acima. Reduzindo o flúor, reduzindo o cloro, reduzindo esses metais pesados, para evitar problemas no futuro e para melhorar tanto a hidratação quanto as reações, assim, como a gente diz. O pessoal tem muita alergia a cloro, a níquel, e não sabe. Então, é sempre bom você pensar, putz, minha água tá boa. Tá boa? Então, se minha água está boa, eu posso melhorar? Às vezes a minha pele tá um pouco irritada, meu cabelo não tá muito bom. A gente fala assim, o corpo fala com a gente. E a Purifique tem um produto para responder para cada pergunta dessa.
Ok, muito obrigado. Conheça as formações de nossos convidados. A doutora Rosângela Bergamasco é graduada em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá, com mestrado em Ciências de Alimentos pela Universidade Estadual de Londrina. Ela possui também um doutorado sanduíche em Engenharia Química pela Universidade de Montpellier e um doutorado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas, pela Université Laval, Quebec, Canadá. Celso Vataro Nakamura possui graduação em Farmácia Bioquímica pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado em Ciências Biológicas, equivalente a Microbiologia, pela Universidade Federal de Minas Gerais, e doutorado em Ciências, também Microbiologia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Celso também realizou estágio de pós-doutorado na University of Grenoble, CERMAV, na França, e na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP-RP. Atualmente, Celso é professor associado da Universidade Estadual de Maringá. Olá, pessoal. Estamos aqui, então, continuando a nossa série de entrevistas aqui. E hoje, nosso Podpuri vem falar com duas sumidades científicas aqui a nível Brasil, a nível mundial, aliás, né? Eles que são dos pesquisadores mais influentes do mundo, né? Cada um nas suas respectivas áreas. E vamos começar aqui com a doutora Rosângela Bergamasco, né? Vocês já viram aí o currículo extenso dela, mas mesmo assim eu gostaria, doutora, que você falasse, dentro da sua ótica, quais são os pontos mais importantes aí da sua carreira. Sim, olá, eu sou a doutora Rosângela Bergamasco, eu sou professora do Departamento de Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá e sou também pesquisadora, então, além de dar aula, né, eu também tenho pesquisas. E eu sou, então, pesquisadora 1A do CNPq e a gente já está há alguns anos, né, pesquisando sobre como tratar a água, né? Como remover todos esses contaminantes que estão cada vez mais presentes na água. Então, um resumo assim da minha pesquisa se baseia mais ou menos nisso. Tá certo, temos também aqui mais uma pessoa ilustre, né? Dr. Celso Nakamura, obrigado pela presença aqui com a gente. Então, doutor, a gente já viu o seu currículo aí, mas eu gostaria que o senhor falasse, na sua ótica, quais foram os pontos mais importantes aí da sua jornada. Obrigado, eu que agradeço o convite, né, estar participando aí. Meu nome é Celso Vataro Nakamura, né, eu sou pesquisador sênior hoje na Universidade Estadual de Maringá, né, participo dos programas de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas e em Ciências Biológicas, né, e juntamente com a doutora Rosângela, a gente já vem desenvolvendo uns projetos aí de pesquisa já há um bom tempo, tem mais de 15 anos junto aí, né, junto com a Purifique também. E a nossa linha de pesquisa é principalmente verificar efeito de substâncias frente aos micro-organismos que causam doenças negligenciadas, né, principalmente a leishmaniose e a doença de Chagas aqui no Brasil. Ok, são doenças aí que ainda estão presentes, né? E, doutora, fala um pouquinho para a gente como que foi esse último projeto que a Purifique desenvolveu, juntamente com a Universidade Estadual de Maringá, com respeito à qualidade da nossa água, quais foram as tentativas de comprovar a eficácia dos nossos elementos filtrantes, enfim, do nosso processo de purificação. Então, as nossas pesquisas, né, relacionava-se mais a gente ter laudos, né, onde a gente realmente comprovava que a gente, com os elementos filtrantes que tem nos refis da Purifique, a gente removia, né, esses componentes. Mas a gente queria ir mais além. Como comprovar tudo isso, né? Aí a gente, então, mais ou menos, há uns 5 anos atrás, né, juntamente com o professor Dr. Celso e com os diretores da empresa, a gente, então, resolveu elaborar um projeto para que se comprovasse realmente, né, a eficiência dos refis Purifique, né? Ou seja, comprovasse a qualidade da água. Que os laudos a gente já tinha e as pesquisas já tinham, tem e ainda está continuando, né? Então, foi aí que partiu da gente fazer esse projeto, né? Onde a gente iria utilizar camundongos, né? Para a gente, então, tentar, né, solucionar, ou seja, tentar entender melhor como que é
a eficiência de uma água, né, quando ela é realmente purificada, num ser vivo. Foi daí então que surgiu a ideia, né, a gente teve várias reuniões, né, e a gente foi então concretizando mais esse projeto e, bom, surgiu esse projeto. Esse projeto durou cerca de 3 anos e a gente vai conversar sobre ele hoje aqui. Ele já está pronto, a gente já publicou, ou seja, esses resultados já estão na comunidade científica. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais como é que foi todo esse projeto. E o professor Celso está aqui, né? Doutor, né, em leishmaniose, ele pode explicar melhor. Porque inicialmente a gente teve um pré-projeto onde a gente utilizou somente a água com os camundongos. E a gente não viu, assim, muita diferença, né? A gente não conseguiu realmente ter resultados conclusivos em relação a esses camundongos ingerir água de torneira e a água purificada. Então, novamente nos reunimos e tivemos então a ideia de um outro projeto para tentar então realmente, né, verificar a eficiência da água. E o professor Celso está aqui, ele vai explicar também um pouquinho mais como é que foi feito tudo isso e por que que a gente teve que usar então os camundongos, né, nessa pesquisa. Bom, com relação à qualidade da água, né, acho que a gente, através dos parâmetros bioquímicos, físico-químicos e microbiológicos, né, já vem ao longo dos anos comprovando isso aí, né? Então, a grande questão era a gente encontrar um modelo biológico, um modelo, né, experimental, que pudesse demonstrar os benefícios que essa água poderia trazer, né, em diferentes situações, né? Então, aí, depois de alguns experimentos realizados e depois de alguns estudos, a gente resolveu utilizar a doença, a leishmaniose, né? Que é uma doença negligenciada, bastante frequente no nosso país, né? Principalmente nos países em desenvolvimento. No nosso estado aqui, na nossa região, em Maringá, Cianorte, é uma doença bastante frequente. E eu, né, juntamente com o nosso grupo de pesquisa, já vem trabalhando com isso aí há mais de 23 anos, né? Então, resolvemos utilizar a leishmaniose como modelo para tentar verificar qual o benefício, né, que a água purificada, né, através dos elementos filtrantes, né, produzidos aí pela Purifique, na qual a gente vem já há muito tempo trabalhando junto, poderia trazer, né, os benefícios que poderia comprovar. E aí, então, nós, através, né, de um modelo experimental em vivo, que a gente diz que são os estudos pré-clínicos avançados, né, então a gente conseguiu, juntamente com uma equipe de estudantes, né, duas doutorandas, mais 3 mestrandas, 5 pesquisadores do nosso grupo, né? Resolvemos definir um modelo experimental, um desenho experimental, né? Nesses estudos pré-clínicos avançados, né? Bom, por que pré-clínicos avançados? Por que utilizar camundongo? Isso é uma grande Essa questão, né? é a dúvida que muita gente tem, né? Exato. A nossa expertise é desenvolver ou buscar fármacos, né, no tratamento das doenças infecto-contagiosas. E em qualquer modelo, né, que se emprega em todo mundo, a gente tem que desenvolver ou passar por diferentes etapas, né? Desde o encontro de uma molécula que seja interessante, seja de origem natural ou sintetizado, né, em laboratório, até mostrar sua eficácia in vitro, né, isto é, dentro do laboratório, dentro dos tubos de ensaio, podemos dizer assim, né, colocando a substância frente aos micro-organismos, no caso, na leishmania, né, o modelo utilizado foi a leishmania amazonense, que causa leishmaniose tegumentar. Depois do estudo in vitro comprovado, a gente tem que partir para os estudos pré-clínicos avançados, que é em camundongo,
antes de testar nos humanos, né? Sim. Isso é uma norma, né, desde a Anvisa aqui no Brasil, a FDA nos Estados Unidos, exige que obedeça, que realize as etapas, né? Então é claro que a após os estudos in vitro, então nós partimos para os pré-clínicos avançados, que é a utilização dos camundongos, é claro, submetido ao comitê de ética, né, obedecendo todas as normas, né, vigentes no país em relação a Para isso esses aí. animais não sofrerem, né? Sim, Pra terem sempre todo um- todos os animais tiveram infecção, mas sempre foram se vocês olharem o nosso laboratório lá, o Biotério, é Biotério, podemos assim, de primeiro mundo. É com ar-condicionado, né, uma sala climatizada, com estantes aerados, né, em condições esterilizados, né, em que quando se faz o manuseio, né, os animais são anestesiados, então existe toda uma norma e todo um protocolo, né, que a gente tem que obedecer, né. Então, de- por isso que foi utilizado primeiro esse estudo pré-clínico utilizando os camundongos, né. Sim. E basicamente a pesquisa ela teve o objetivo de quê? De comparar uma água da torneira com uma água purificada? Como que foi a aplicação especificamente com a leishmaniose? Tá, antes de responder a sua pergunta, eu vou, acho que, comentar um pouquinho sobre a doença da leishmaniose, Ah, né, para poder entender. isso, Que a importante. que a Ela, leishmani para o ser humano, ela é perigosa? a leishmaniose, então nós temos, a leishmaniose visceral, né, que então ataca, determinadas espécies atacam os órgãos internos, que ele é fatal, e a leishmaniose tegumentar, né, que normalmente faz uma doença mucocutânea, né, e é de difícil tratamento, embora essa doença aí, já foi descoberta há muito tempo, né, é causada por um protozoário, um Trypanosomatidis, e são bastante, podemos dizer assim, inteligentes. Eles escapam do sistema de defesa, né, do organismo. O tratamento existente, né, com os fármacos existentes aí, é o glucantime ou anfotericina B, são substâncias altamente tóxicas, né? Por exemplo, no tratamento do paciente com leishmaniose com anfotericina B, ele precisa ser internado, para receber o medicamento, né. Então é uma substância muito tóxica. E no mundo todo busca-se então compostos que possa ter uma melhor efetividade, né. E até hoje a gente, né, com 23 anos no nosso laboratório, né, em diferentes partes do país, a eficiência, 100% do tratamento da leishmaniose ainda ela é meia um pouquinho difícil, né. Então, comentando sobre a questão da Ô, professor leishmaniose, Celso, como é que a gente pode contrair essa doença? ela é transmitida por um inseto, né, Ah, mordida de uma mosquito. picada de um mosquito, Uhum. normalmente é a fêmea que transmite, né, eh, e principalmente em regiões, assim, na mata, né, Tropicais. região tropical. Uhum. O que se entende por doenças negligenciadas, como a leishmaniose? Tá. Existe, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 20 doenças, negligenciadas, né. Doença negligenciada, o nome está dizendo que é negligenciado, já Deixado que de lado? deixado de lado, porque são doenças que causam em pessoas, em população, né, de países de baixa renda, né, então, e a indústria farmacêutica ela não vê retorno no investimento Financeiro. financeiro, um retorno financeiro investindo no desenvolvimento de fármacos que possam tratar essas doenças. Por quê? Por exemplo, no Brasil, quando, eh, aqui no Brasil, como a doença de Chagas, por exemplo, que até pouco tempo atrás era a Roche, que tinha patente, né, do medicamento, do benzodimidazol, só quem compra é o governo,
só o Sim. SUS, né, para poder Tratar. os pacientes. Assim como a leishmaniose. Então, é somente através do governo é que se distribui esses medicamentos. E aí a indústria não tem interesse. Acabou a patente, a Roche simplesmente deixou de produzir, né? Então, hoje, existe um laboratório central de medicamentos na Universidade Federal de Pernambuco que está produzindo o antigamente chamado Roxagan, né? Que hoje é Uhum. o Benzazol, né? Então, se você olhar, né, nas indústrias farmacêuticas, né, que investe bilhões de dólares no desenvolvimento de fármaco, para essas doenças ele tem para dizer que não financia, tem um percentual muito baixo, né, de O recursos para isso interesse é aí. pequeno. É. Uhum. E há tanto tempo o senhor pesquisando sobre a leishmaniose, o senhor já tinha visto alguma interação de medicamentos com a própria água, que a água pudesse fazer uma diferença, como foi detectado no resultado Aham. dessa pesquisa, Não, ao longo desses anos todos? não. Inclusive, a gente acabou até conversando com o próprio Wagner, né, a doutora Rosângela e a nossa equipe lá de pesquisa, como desenhar experimentalmente, né, uma situação em que poderia comprovar, né, o benefício que a água poderia trazer, né? E aí, então, nós pensamos, bom, então vamos utilizar um fármaco tradicional, que é a miltefosina, né, que é utilizado aí, principalmente porque ele é de ingestão oral, muito utilizado na Índia, no tratamento, né, das leishmaniose. E associamos, então, a utilização da miltefosina juntamente com a água, né, a água ionizada, e como controle, então, utilizando uma água de torneira, né? Então, nós fizemos aí vários grupos experimentais, da qual infectamos os camundongos. E aí existe um número de camundongos por grupo, né, de acordo com a legislação, que tem que ter um número mínimo para a gente ter aí um resultado, né, Eficaz, né? eficaz, aceitável, né? Então, a gente criou 6 grupos, né? 3 grupos que começaram a tomar água de torneira e 3 grupos que começaram a tomar água ionizada, né? Aí acho que foram 30 dias antes, Foi, né? mais ou menos. E só tomando a água. Depois desse tempo é que a gente pegou, então, desses 6 grupos, nós infectamos 4 grupos. 2 grupos ficou como controle do controle, quer dizer, é só tomando água, comendo e tendo, né, um grupo na qual a gente teria os parâmetros, né, de controle para poder comparar. Comparação. E aí, 2 grupos infectados, nós tratamos com a água de torneira, sendo que um recebeu o medicamento, a miltefosina, e o outro não. E no 4º e 5º grupo, também, eram 2 grupos infectados, na qual um grupo tomou a água ionizada e o outro grupo tomou a água ionizada juntamente com a miltefosina. Com medicamento. Com medicamento. E aí nós tratamos durante 21 dias e após esses resultados, né, a regressão da lesão, né, da leishmaniose cutânea foi impressionante, né, com um grupo tratado com a miltefosina, né, que já a gente sabia que ia Obviamente. ocorrer, Uhum. mas um resultado mais interessante foi do grupo tratado com a miltefosina, que estava tomando a água juntamente com a água ionizada. Doutora, como foi para convencer o Dr. Celso a aceitar fazer esse projeto de pesquisa? Então, eu tentei várias vezes conversar com ele, eu tinha ideia, porque no início, quando a gente testou só a água de torneira e água ionizada que ele fala, é uma água que ela está purificada, né, e ionizada, porque o nosso pH é acima de 8, 8 e pouco, sem falar que a gente também tem uma placa magnética, né, esse dispositivo dentro dos nossos
aparelhos e também tem uma placa de infravermelho. Então a água estava ionizada. O professor Celso ele resumiu tudo e colocou água ionizada, né? Mas é uma água purificada, né? E com esses parâmetros também. Bom, eu queria entender como a gente ficou no primeiro projeto, a gente não teve tantos resultados. A gente foi além. Falei, mas professor Celso, a gente tem que fazer diferente. A gente tem que colocar algum tipo de doença nesses, né? Eu aqui, né? Eu não sou bioquímica, eu sou engenheira, né? A gente tem que colocar algum tipo de doença nesses camundongos que realmente possa comprovar a eficiência da água. Então foi feito tudo isso. E o professor Celso não falou, mas ele pode explicar, só foi executado com camundongos fêmeas, pois o professor Celso vai explicar por quê. Eu fiquei intrigada com tudo isso. E os primeiros resultados foram tão bons, tão assim expressivos, que o professor Celso não acreditou e fez a gente repetir tudo de novo, né? Então aí foi feito novamente o mesmo protocolo para a gente realmente ter a comprovação, porque os resultados nos surpreenderam a todos, né? E eu mais na parte da água, do controle da água, onde a gente realmente controlou a água de entrada, a água durante o período de execução dos experimentos. Foi tudo muito bem controlado, tudo isso, né? Porque você sabe que a água, cada dia que vem lá da torneira, vem com com os parâmetros diferentes. A gente protocolizou tudo isso para a gente não ter essa interferência da água durante também o tratamento, né, dos camundongos, com água ionizada, com água não ionizada e com os medicamentos. E aí a gente teve esses resultados que foram muito bons, né? A gente ficou assim impressionado, porque o que aconteceu? Quando aqueles camundongos, né, que realmente tomaram a água ionizada, a gente viu que quando começou o tratamento, né, com esses camundongos, foi assim imediato a recuperação desses camundongos, enquanto que aqueles que estavam tomando com o medicamento, com a água de torneira, ele também teve resultado, mas demorou muito mais para o remédio, no caso ali, né, o fármaco ministrado, começar a ter evidência, começar a realmente ter a ativação dentro dos camundongos. Então, esse parâmetro foi assim bem, né? A gente viu que quando estava com a água ionizada, imediatamente a gente já teve eficiência, a comprovação do medicamento. Então, se a gente trazer isso para a gente no dia a dia, o que a gente pode ter? Se a gente toma um medicamento, né, e não toma com uma água purificada, com uma água, né, isenta de contaminantes, às vezes a gente não tem a eficiência total, ou seja, 100% daquele medicamento. E a gente conseguiu realmente, com essa pesquisa, ter esses resultados, né, onde a gente pode trazer para a vida da gente cotidiana, que é importante a gente, então, ingerir água de qualidade todos os dias e principalmente quando tem algum tipo, né, de doença, para a gente ajudar a eficiência, né, do remédio, né, do fármaco atuar no nosso organismo. Diga lá, doutor, o que é essa história aí das camundongas? Só as menininhas, por Não, que isso? é que quando a gente faz um experimento em vivo, tá? Eu acho que a gente tem que descartar ou pensar nos O máximo de variáveis. Né? Exatamente, diferentes parâmetros que possam interferir nos resultados. Né? Então, normalmente, quando a gente faz um experimento com camundongos, né, a gente usa ou só macho ou só fêmea. Né? Sim. A só fêmea, bom, por quê? Porque as fêmeas têm o problema da questão hormonal, né, que às vezes Sim. pode interferir, né? Então, por isso que a gente sempre padroniza utilizar um único tipo, né, de animais. Né? Uhum. E na comunidade científica, por que o camundongo ele é o animal mais aceito? Porque qual é a explicação para a escolha desse animal? Não, aí não é que é mais aceito. Existem os diferentes modelos animais que devem ser empregados nos ensaios pré-clínicos, né? Então, de acordo com a Anvisa, a gente primeiro precisa comprovar em mamíferos, né? E também no caso do nosso experimento com a leishmaniose, é que nem todos os animais
a gente consegue mimetizar ou causar infecção no animal, né? Então, o camundongo utilizado, o Baubisi, ele é suscetível à infecção quando a gente infecta a pata, né? Causa a lesão ou uma outra cepa, uma outra moda, leishmaniose infanto, por exemplo, que causa a leishmaniose visceral, né? Vai atacar os órgãos e leva à morte os camundongos. Então é em função do tipo de experimento que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, quando a gente, depois que passa a comprovação, né, de que o composto, né, ou o modelo, ele é eficaz, a gente tem que comprovar a ausência de toxicidade antes de submeter aos ensaios clínicos, né, nos pacientes, que aí tem clínico 4 fases, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, né? E que em cada etapa dessa vai aí um investimento alto, né? Tem que utilizar voluntários, né? Para poder tratar esses Sim. voluntários, né? E, consequentemente, a gente antes precisa comprovar a ausência de toxicidade. A ausência de toxicidade, a gente já faz a toxicidade aguda em ratos, né? E não em camundongos, né? Então, Já é um outro tipo. É um outro modelo. Uhum. Tá. O que levou o senhor a acreditar que o resultado do projeto de vocês, da pesquisa que vocês obtiveram, a eficiência da água, ajudando a eficácia do medicamento, e até mesmo no outro grupo de camundongos, que a água também ajudou de certa forma, a retardar a lesão ou até mesmo a diminuir o tamanho dessas lesões. Na tua experiência, o senhor acreditava que realmente que uma revista científica de nível A1 teria interesse de publicar esse projeto? A questão de publicar em revistas, né, é algo que acho que depende muito da persistência do grupo, né? Quando a gente faz uma pesquisa, comprova, está comprovado ali, repetido, né? Por isso que eu repetimos várias vezes, além de utilizar as duplicadas. Na verdade, eu acho que o senhor desconfiou que eles tinham feito alguma coisa errada lá. Então, a partir do momento que a gente tem esse resultado, e o resultado é um resultado palpável, né? A gente tirou as fotos das lesões antes, comparou o tamanho, comparou os parâmetros bioquímicos, hematológicos, né? A questão do tamanho da lesão foi quantificado. Não foi só com um camundongo, né? Exato, foram com grupos, grupo, né? Então, quando a gente submete a publicação, é claro que tem os referis, né, que vão questionar, o trabalho vai, volta, eles perguntam, né? E aí a gente tem que responder as questões, as dúvidas que eles têm. Mas a gente já está, podemos dizer assim, acostumado a publicar, né? Então a gente manda e quando a gente senta e fala, vamos submeter o trabalho, é porque a gente tem certeza que o trabalho é um trabalho significativo, que né? tem relevância. Que tem relevância e que é importante ser divulgado. Né? Uhum. Ao longo da carreira, quantas publicações, mais ou menos, aí o senhor lembra de cabeça aí, que o senhor conseguiu a nível A1? A1 não sei não, mas acho que total acho que tem 500 artigos publicados atualmente, né? Mais de 500 artigos. É claro que não só com leishmania, mas heterocruse, com bactéria, fungos também, né? Dentro da nossa linha de pesquisa ali. Sim. Doutora, você comentou um pouquinho, né, sobre a importância desse tipo de trabalho com extensão para a população, né? No sentido de que se deu um resultado positivo com os camundongos, que essa água também pode trazer benefícios para a população, né? E hoje a gente vê cada vez mais notícias aí nos meios de comunicação
a respeito de fármacos, a respeito de pesticidas, a respeito de metais pesados. Quais são aí os parâmetros que, na verdade, quais são as técnicas, né, que a senhora desenvolveu dentro da Purifique para fazer a remoção desse tipo de contaminantes? Uhum. Bom, a gente já tem uma certa experiência, né, já de alguns anos, né. Eu fiz o meu pós-doutorado no Canadá, então a gente traz todas essas experiências adquiridas, né, ao longo do tempo. Também faz tempo que a gente tem esse projeto com a Purifique, já faz uns 15 anos que a gente está, né. E ao longo desse tempo todo, a gente vem pesquisando cada vez mais elementos filtrantes. Quando eu falo elementos filtrantes, nada mais são do que materiais para tentar, então, absorver, né? Eu posso usar essa palavra, né? Esses contaminantes presentes na água. As pesquisas nunca podem parar, porque a nossa água, ela está cada vez mais contaminada, né? Infelizmente é isso. E além mesmo a água tratada, ela também ainda vem com alguns contaminantes e alguns contaminantes do próprio tratamento. Então, as pesquisas não podem parar. A gente está sempre pesquisando, porque a gente está encontrando cada vez mais concentrações, como você disse, de fármacos, de pesticidas, né? De metais pesados na água. E a gente, então, desenvolve esses elementos filtrantes hum, de uma maneira que a gente imita a natureza. O que que é isso? A gente não trabalha muito com coisas sintéticas. Eu mesmo não trabalho. A gente procura minerais, né? Ou seja, adsorventes naturais, né? Eu trabalho muito com adsorventes naturais. Essa é a minha linha de pesquisa. E a gente trouxe tudo isso para a Purifique, né? Esse pensamento de usar coisas da natureza para a gente tentar, então, remover. A gente usa aquele princípio simples que quando, por exemplo, uma água subterrânea, ela tem a chance de ser muito mais, né, purificada do que uma água superficial. Por quê? Porque ela passou por rochas, né, por camadas. Então, a gente imita tudo isso para tentar, então, remover esses contaminantes que estão cada vez mais presentes na água, utilizando, então, a gente pode dizer, adsorventes naturais. E é mais ou menos essa linha que a gente utiliza, e a gente tem uma equipe grande de pesquisa, onde cada um vai estudar um adsorvente natural para remoção, por exemplo, de um fármaco, um determinado fármaco ou um determinado metal pesado que estão presentes na água atual, né? Então, aquela coisa que a gente usava antigamente, né? Aquele nosso filtro de barro, né? Que os avós, né, utilizavam. A gente já aboliu isso há muito tempo, porque lá atrás pode ser que ele fazia alguma coisa, mas hoje a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de pesquisas cada vez mais, com elementos filtrantes, para a gente tentar, então, remover esses contaminantes que estão presentes mesmo na água tratada. Muito bom. Como que é a simbiose entre o seu departamento e o departamento do professor Celso, do Dr. Celso, no sentido, por exemplo, da patente que vocês conseguiram desenvolver na remoção de vírus? Qual foi a parte que você fez e qual é a parte do laboratório do doutor, da equipe? Como que foi esse projeto aí na época que a Purifique conquistou também, junto com Uhum. vocês? Bom, a gente está muito tempo junto já, né? A gente tem uma parceria muito grande, uma amizade também envolvida, né? E isso tudo dá certo, né? Quando a gente tem um ambiente favorável, um ambiente que propicia isso, as pesquisas avançam muito. E o professor Celso, e assim como a equipe dele, a esposa dele, né, a doutora Tânia também, né? Ela participou desse projeto e eu entrei mais então na parte dos elementos filtrantes, né, onde a gente utilizou vários elementos naturais e o professor Celso então entrou com o laboratório dele, dando toda aquela infraestrutura para realmente a gente ter a eficiência de que aquele tipo de elemento filtrante iria remover vírus, né? Ele deu todo esse suporte, a gente então teve nesse projeto alunos da engenharia química, tivemos também alunos lá do departamento dele, da análises clínicas. Geralmente esses projetos são com alunos de pós-graduação. Lógico que tem alunos também da graduação, mas nesse caso a maior quantidade foi com alunos
da pós-graduação, aí a gente já está envolvido com aluno de doutorado, aluno, né, que tem pós-doutorado, então é mais ou menos esse nível. E o professor Celso, então, entrou com toda aquela parte de metodologia para a gente conseguir realmente comprovar que aquele elemento filtrante iria remover vírus, porque bactérias a gente já tinha comprovado, a gente já sabia disso, mas a gente quis ir além, né? E a gente foi, então, e realmente a gente teve essa eficiência e rapidamente a gente fez uma patente. Doutor, compara para quem está nos assistindo como que é o tamanho, como que dá para a gente tentar entender a diferença entre uma bactéria e um vírus. Tem diferença de tamanho, tem diferença de dificuldade para conseguir remover esse bichinho danadinho aí? Sem dúvida, né? Então, em termos de tamanho, como é que eu posso comparar? Então, uma bactéria, ela tem dimensões em torno de 1 a 2 micrômetros, né, de largura ou de comprimento. E uma partícula viral, normalmente, ele é 10 vezes menor. 10 vezes menor. Pelo menos 10 vezes menor, né? De 0,1 micrômetros, seria em torno de 100 nanômetros, 80 nanômetros. Por exemplo, professor, se a gente está aqui nessa sala, nós seríamos um vírus e a bactéria teria o tamanho dessa sala? Ou não? Maior ainda? Maior. Maior, Maior né? Só ainda. para a gente ter o pessoal entender melhor tudo isso, né? Em termos de A tamanho, sala né? seria a bactéria e nós aqui Isso, seríamos o o vírus. vírus. Então, só para, né, a Aham. gente ter uma noção, né? Uhum. Fica melhor, talvez. E por isso que é a dificuldade de fazer a remoção desses vírus na água, né? Sem No dúvida. processo de purificação. Até a própria caracterização, o próprio experimento, né, que aí a doutora Algema já comentou, né, que quem coordenou isso aí foi a doutora Tânia, em que ela é especialista em vírus. Em vírus. Né? A metodologia é totalmente diferente, né? Porque o vírus a gente não consegue olhar nem no microscópio óptico. Tá? Então, a gente consegue chegar a um resultado por coisas que deixam de acontecer, né? Porque a partícula viral a gente não consegue enxergar ali, não é como uma bactéria que você Sim. coloca no microscópio, e olha, né? Com exceção, é claro, colocando no microscópio eletrônico, né? Mas nesse tipo de análise não dá para a gente utilizar o microscópio eletrônico como um equipamento para poder acompanhar esse experimento. Então, é de forma indireta, podemos dizer assim. É porque as partículas virais, elas quando entram no nosso organismo, por exemplo, o coronavírus, ele vai lá e infecta uma célula. Ele entra dentro da célula, né, do nosso organismo, ali ele se multiplica, leva as células à morte, né, e vai proliferando e causando a doença. Sim. Então, no laboratório, a gente precisa mimetizar isso. A gente precisa ter a cultura de célula, né? Porque o vírus não cresce no meio Por da si só. célula, não. Tem que colocar ele junto com a célula. Então, quando a gente quer quantificar a partícula viral, a gente coloca a célula para cultivar, né? E aí depois coloca os vírus. E aí, de acordo com a quantidade de locais onde não há crescimento de célula, a gente conclui que ali tinha um vírus. Sim. Então, a quantificação é feita dessa maneira. É bem mais complexo. Acho que a gente utilizou bacteriófagos, Sim, né? no caso foi bacteriófago. Aí a célula é a bactéria, Sim, né? O hospedeiro, né? Isso. Até o nível de segurança do seu laboratório, de onde é feita toda essa pesquisa, deve ser muito rigoroso, né? Até para comprar cepas. Fala para o pessoal um pouquinho como que funciona os níveis de segurança e qual é o nível que está o seu laboratório hoje. Bom, para trabalhar com material biológico, né, a gente tem que ter diferentes níveis. Existe nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Acho que no Brasil, nível 4 está começando a ser instalado um em Campinas ali, né? Nível 3 é aquele que pode trabalhar com o vírus, o coronavírus. Certo. Né? Em que, recentemente, a UEM conseguiu a aprovação de um recurso junto à FINEP
construir esse laboratório NB3, que a gente diz, né? Uhum. Para poder trabalhar, então, com essas partículas virais aí. E quem está coordenando esse projeto é a doutora Tânia. Doutora Tânia. No nosso laboratório é o nível 2, né? O NB2, né? Onde a gente tem as capelas de fluxo laminares, né? Que protege o operador. Então, sempre tem que estar trabalhando paramentado, é claro, mas dentro do fluxo laminar, né? Onde o nome está dizendo fluxo, né? Um fluxo de ar que passa em que não permite a saída das Do partículas vírus. virais ou outros micro-organismos, protozoário, bactérias ali dentro do fluxo, não contamine o operador, né? O nosso laboratório, não só o laboratório, mas o biotério, né? O laboratório de experimentação animal também é NB2. Se não fosse dessa forma, a gente não conseguiria nem desenvolver a pesquisa, né? Com certeza Não. não poderia, Não. né? Não é nem aprovado, né, pelo comitê. Sim. Quando vai se fazer um projeto, que nem a gente fez, foi submetido a um comitê. Esse comitê segue protocolo, é um protocolo internacional. E se o professor Celso não tiver um laboratório com todos os pré-requisitos, a pesquisa não é desenvolvida. E o que significa ter uma patente a nível mundial que faz a remoção de vírus num purificador de água de escala comercial, né? Você, dentro de todos os anos que você pesquisa, já tinha visto algo parecido? Patente no nosso meio científico é uma coisa bem conhecida e a Purific teve esse privilégio, né? Ela é a única, né? A patente é dela. Então, só tem ela realmente comprovando, né, a eficiência dos elementos filtrantes deles, e eles conseguem remover, além de bactéria, conseguem remover vírus. A gente também tem laudos de criptosporídeo, de giardia, outros parasitas também, que a gente teve, inclusive, teses, né, teve projetos de doutorado em relação a a eliminação desses micro-organismos também. Então, é um privilégio, né? A Purific é a única, patente é único, né? É deles e pronto. Eu só Simples queria assim. complementar, Sim. né, doutora Rosângela, que na realidade a detenção da patente é dos pesquisadores, né? Sim. Então, os pesquisadores Sim, Eles sim, que desenvolveram. desenvolveram a pesquisa. A Purific, juntamente com a UEM, que Isso, foi parceiro, tem então razão. elas têm, né, o direito direito de de explorar. comercializar. De Uhum. comercializar. Foi muito bem falado isso. Eu talvez não me expressei bem. Por isso que é um bate-papo aqui, né? Isso, claro. Tá, e isso tudo também, de novo, né, para a população, qual que é a importância de ter uma patente desse quilate, de conseguir fazer remoção de vírus, haja visto tantos problemas aí de calamidades, de enchentes, que ocorrem não só no Brasil, mas fora do país também, né? O que essa patente ela pode, a nível de futuro, contribuir aí para a humanidade? Bom, eu penso que a patente ela tem mais protege quem desenvolveu, né? Sim. Então, no caso, eu acho que a questão dos direitos comerciais, tal, há uma proteção para a empresa, né? Para a população, eu acho que cabe, principalmente os órgãos de vigilância sanitária no país, a conferir, né, a validade, né, dessas, digamos assim, características que o produto oferece, ou que pelo menos está na propaganda Na do, propaganda. né, do produto ali, né, que muitas vezes está ali, mas não é comprovado, né? Então, eu acho que, por exemplo, o desenvolvimento de pesquisas realizadas junto, principalmente a instituições, né, de pesquisas como a UEM, né, em que a Purific vem fazendo, isso traz uma credibilidade, né? A gente sabe que tem vários produtos aí que coloca no folder, coloca nas propagandas isso aí, de situações que não se tem prova. Exatamente. Então, o desenvolvimento de pesquisa que eu acho que é fundamental, né, para trazer
benefícios à população e realmente desenvolver produtos, né, de qualidade que possa realmente beneficiar a população, né? Doutor, para a gente encerrando aqui já, faz um resumo para a gente do que é essa parceria entre a Purifique e a Universidade Estadual de Maringá, através do seu departamento do Dr. Celso. Como que é essa parceria? Quantas pessoas já estiveram envolvidas, né, em todas essas pesquisas? Quais são as etapas? Se é desde a graduação, se é só na pós, enfim, se tem eh, contribuição de outras instituições. Explica para a gente aí rapidamente como funciona esse projeto todo. Esse projeto surgiu há uns 15 anos atrás, com o professor Celso Nakamura, onde a Purifique foi procurar a universidade para se fazer análises, né? Na época ela queria comprovar o produto dela, e o professor Celso então me convidou, né? E nós fizemos então um projeto para a Purifique, apresentamos para eles, e aí começou então essa parceria, ah, já há uns 15 anos atrás, né? E aí foi em frente, né? Nós fomos pesquisando várias coisas, surgiu essas patentes, tem depósito também de outras patentes, a gente já também pode falar, né? Além dessa que já foi, né? Aí surgiu tudo isso. E durante todo esse tempo, então, tem alunos, né? O professor Celso Nakamura inseriu alunos de graduação, inseriu alunos de pós-graduação, eu também. Então, a quantidade de gente envolvida é grande. A gente está aqui representando, na realidade, uma equipe que está por trás, né? E nessa equipe também tem professores, né? Como a gente já citou o nome da doutora Tânia Nakamura, tem também professores do meu departamento envolvidos. Então, a equipe é grande, né? A gente está aí já há muito tempo trabalhando com esses elementos filtrantes, eu mais na parte físico-química e o professor Celso Nakamura mais na parte microbiológica, né? Onde a gente coloca, então, os nossos laboratórios, a nossa infraestrutura para essas pesquisas. A Purifique sempre patrocinou tudo isso, ela investe em reagentes, em materiais, equipamentos, bolsas durante todo esse tempo, né? Ela realmente se preocupa com o controle de qualidade do produto dela no mercado, e a gente está com essa parceria consolidada já há alguns anos, a gente pode falar algumas décadas, né? Sim, estamos ficando velhos, né? Sim. Mas tudo isso é em prol do nosso cliente, em prol de quem consome a nossa água. E a gente fica muito feliz pela participação de vocês. A gente só tem a agradecer mesmo por todos esses anos de parceria. E ficamos também muito felizes, né, com a publicação, né, de mais esse projeto, de mais esse resultado dessa pesquisa, de âmbito internacional aí, com uma relevância muito forte. E queremos continuar os trabalhos, né? Gostaríamos de deixar sempre, para quem está nos assistindo, que a Purifique tem sempre o interesse de continuar com todos esses projetos. A gente tem, obviamente, outras pesquisas em andamento, né? Temos resultados também já adquiridos, já que estão engavetados, e a gente não publicou ainda, não divulgou, mas tudo isso aí faz parte também de uma estratégia comercial. E parabenizar, né, pelo trabalho de vocês, o reconhecimento que vocês tiveram aí por 2 ou 3 anos consecutivos como os cientistas mais influentes do mundo, né? Então isso para nós é motivo de orgulho, daqui da cidade de Maringá, daqui da Universidade Estadual de Maringá, também parceiros da Purifique. Então, nossos parabéns ao trabalho de vocês. Acho que os franqueados de todo o Brasil, os nossos clientes, né, do Brasil inteiro, têm muita gratidão pelo trabalho e pelos resultados que vocês trouxeram aí para a nossa empresa. Muito obrigado mesmo. Antes de finalizar, né, antes de agradecer, eu gostaria de colocar aqui uma situação que, em função dos resultados obtidos aí, né, utilizando a miltefosina e a água ionizada no tratamento da leishmaniose, é algo que eu já venho pensando e até colocar aqui Um desafio. um desafio aí para a Purifique, se tem interesse, né?
E semana que vem eu vou ter uma reunião junto ao Ministério da Saúde, ao DECIT, né, que a gente tem um projeto aprovado no CNPq, que é a utilização, desenvolvimento de formulações farmacêuticas com o uso do óleo da copaíba no tratamento da leishmaniose. Uhum. Que é o objetivo do DECIT do Ministério da Saúde, é desenvolver essa formulação. A gente já tem essa formulação pronta, né? Eu vou colocar isso no relatório semana que vem para o pessoal de Brasília. Mas o principal objetivo é partir agora para o estudo clínico, né? Então, com pessoas que têm a leishmaniose e que, dando resultado, eles querem implantar no Sistema Único de Saúde. Sim. Né? Então, é algo, acho que importante para a população, né? Que tenha essa doença. E a ideia é justamente tentar associar essa água ionizada com a formulação Da copaíba. do óleo da copaíba para ver se aumenta a eficiência do tratamento, né? Então, é algo que eu gostaria de propor, né? E fazer um trabalho junto aí. Estamos abertos, sim. Vamos entender melhor esse projeto, né? Eu sempre digo, os nossos franqueados, eles, através do pagamento de royalties que eles fazem mensalmente à empresa, acaba ajudando, né, parte do financiamento de todos esses projetos de pesquisa. Então, a sua participação para nós é muito importante. A credibilidade que vocês dão para a empresa, no sentido de confiarem as suas receitas, o seu royalties aqui com a gente, para que a gente possa continuar investindo em projetos assim que venha contribuir com a humanidade com toda certeza, né? Considerações finais, doutora Rosângela, por gentileza? Não, eu gostaria de agradecer, né, esse momento para a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, mostrar um pouco o nosso trabalho, das nossas cooperações. Esqueci de falar também que nós temos cooperações internacionais, né? Estou indo para a Espanha essa semana, temos projetos sendo desenvolvidos lá. No México também a gente tem bastante coisa, na Austrália. Então, a gente tem interação aqui no Brasil, mas também a gente tem interação com outros pesquisadores em outros países. O professor Dr. Celso tem com a França. Fizemos recentemente um projeto lá com eles. Vamos ver se vai ser aprovado, né, Dr. Celso? Mas a gente gostaria de passar que a gente é uma equipe, né? A gente pode dizer dessa forma, com experiência e com muito compromisso no que a gente faz e do que a gente publica. Então, é muito bom, é muito gratificante poder falar e explicar um pouquinho sobre o nosso trabalho e toda essa interação também com a empresa. Meu obrigado. Muito obrigado. E assim encerramos mais um episódio do nosso Pod Puri. Agradecendo novamente aqui a presença do Dr. Celso Nakamura, doutora Rosângela Bergamasco, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Fiquem com Deus. Um abraço.